texto de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 8 de Marcos. Marcos capítulo 8, nós procederemos à leitura do versículo 34 até o versículo 38. A palavra de Deus nos diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós pedimos que nesse momento o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra provoque e promove transformação de vida. Que a Tua palavra, Deus, nos ensine o caminho do Senhor. Que a Tua palavra de fato possa nos orientar em como vivemos em santidade nesse mundo. Ó Deus, abra o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua palavra faça morada em nós. No nome de Jesus, amém. O texto de Marcos, capítulo 8, que lemos, fala para nós sobre uma orientação contundente que Jesus dá aos seus discípulos e a uma multidão que estava em volta de si. Momentos antes de Jesus dirigir essas palavras aos discípulos e à multidão que estava em volta de si, nós vemos que Jesus estava anunciando já aos seus discípulos que ele haveria de morrer em uma cruz. Jesus já estava anunciando que ele haveria de padecer na mão de homens que iriam crucificá-lo. Mas isso era necessário para que o plano de Deus se cumprisse na redenção do homem. E quando Jesus faz esse anúncio, predizendo a sua morte e ressurreição na cruz, logo em seguida nós vemos Jesus aqui orientando os seus discípulos sobre algumas prerrogativas para aqueles que desejam caminhar com Jesus. Então Jesus esboça aqui para nós, nos versículos que lemos, quais são as prerrogativas que um homem e uma mulher precisa ter para ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. O significado da palavra discípulo é aluno ou aprendiz. Então o discípulo é aquele indivíduo que passa a seguir um mestre e passa a seguir também os ensinamentos desse mestre. Portanto, ser discípulo de Jesus significa ter Jesus como seu mestre e aprender dos seus ensinos. E é exatamente sobre isso que Jesus quer tratar com esses homens, com seus discípulos, os 12 apóstolos que estavam com ele, e também com aquela multidão que o cercava. E Jesus vai dizer então quais são as atitudes que um homem e uma mulher precisa ter para segui-lo. Então, baseado nisso, irmãos, sobre as atitudes ou os pré-requisitos que Jesus exige daqueles que querem segui-lo,
nós vamos pensar na noite de hoje, à luz de Marcos 8, sobre o discípulo de Jesus. E baseado nisso, nesse tema, o discípulo de Jesus, nós vamos ver aqui quais são as 3 prerrogativas que Jesus coloca diante de nós, para que nós sejamos seus discípulos verdadeiros. O texto de Marcos 8 nos apresenta então 3 pré-requisitos para sermos discípulos de Jesus. O primeiro pré-requisito para ser discípulo de Jesus, que Marcos registra para nós, da boca de Jesus, é que em primeiro lugar, nós precisamos negar a nós mesmos, ou é preciso negar a si mesmo. É isso que Jesus diz no versículo de número 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que nós entendemos por negar a nós mesmos? Qual é o sentido que Jesus está querendo dizer aqui àqueles homens que estavam em volta de si, quando ele diz que eles precisam negar a si mesmos? Jesus está ensinando aqui, irmãos, uma lição de autonegação ou abnegação. Isso significa que a vida de um homem e de uma mulher que pretende ser um discípulo de Jesus precisa ter como centro da sua vida o próprio Jesus. O centro da sua vida não pode ser ele mesmo, o centro da sua vida não pode ser as coisas desse mundo, mas o centro da sua vida precisa ser o próprio Senhor Jesus. O que Jesus está dizendo àqueles homens que estavam em volta de si, é que para ser discípulo de Cristo, em primeiro lugar é necessário negar a si mesmo. Se a nossa visão de mundo é centrada em nós mesmos, nos nossos gostos, nas nossas vontades e nos nossos desejos, Jesus está nos ensinando que antes de fazermos aquilo que achamos melhor, aquilo que nos traz prazer, aquilo que traz satisfação ao nosso coração, nós devemos antes fazer a vontade de Deus. Nós devemos antes ter Cristo Jesus como centro da nossa vida, dos nossos desejos, das nossas vontades e das nossas disposições. Tudo o que fazíamos antes, que tinha como finalidade satisfazer o nosso próprio eu, Jesus está dizendo aqui que para caminhar com Cristo, para ser um discípulo de Cristo, em primeiro lugar nós precisamos abrir mão de nós mesmos, para nós colocarmos o Senhor Jesus Cristo no centro da nossa vida e do nosso coração. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, nosso desejo, nossas vontades e nossas disposições são mudadas, de tal maneira que agora nós procuramos não mais fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade que é agradável, boa e perfeita de Deus. Portanto, irmãos, se você almeja ser um discípulo de Jesus, o próprio Jesus nos ensina que o primeiro pré-requisito para nós caminharmos com Ele é nós negarmos a nós mesmos, é nós negarmos as nossas vontades para fazermos a vontade de Cristo Jesus. E é exatamente sobre essa lição que Jesus está conversando, está exortando os seus discípulos e aquela multidão a se atentar. Eles precisam deixar de lado a sua própria vontade, e eles precisam colocar no lugar de sua vontade a vontade de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, ser discípulo de Jesus significa deixar Cristo crescer em nós e através de nós, à medida em que nós diminuímos. Você quer ver como no dia a dia nós temos essa prática de
de renunciar a nós mesmos. E muitas vezes nós nem percebemos que nós renunciamos às nossas próprias vontades, desejos e gostos por conta de pessoas a quem amamos. O contexto em que nós vemos a maior parte das abnegações que nós temos na nossa vida é no contexto familiar e conjugal. É exatamente nesse ambiente onde nós aprendemos a deixar os nossos gostos e as nossas vontades de lado, para a gente passar a fazer a vontade ou gosto do nosso marido, da nossa esposa e dos nossos filhos. Eu vou citar aqui alguns exemplos para tornar um pouco mais claro essa ideia de negar a nós mesmos. Os irmãos sabem que eu e a Amanda nos casamos recentemente, inclusive dia 30 agora completamos 11 anos de casados. Aliás, 11 meses, irmãos. Se é pouco tempo, não tem como ser 11 anos. Quase lá, amorzinho. 11 meses de casados. E eu já pude perceber que nesses 11 meses, algumas coisas em mim já foram mudadas. Quando eu me casei com a Amanda, eu não tinha costume de tomar café em casa. Por incrível que pareça, eu não tinha costume de tomar café em casa. Aliás, a minha família não tem costume no dia a dia de tomar café como em alguns lugares, como por exemplo na família da minha esposa. Lá em casa, quando ainda solteiro, eu nem tinha costume de passar café. Eu passava às vezes semanas e meses a fio sem tomar um gole de café. Mas aí a partir do momento que eu casei com a Amanda, a nossa vida e a nossa rotina mudou. Porque todo dia agora tem que ter café em casa. E mesmo que eu não tome café, eu faço café para minha esposa. Porque eu sei que ela gosta do tal do café. Então eu acordo pela manhã, normalmente eu coloco a água esquentar, enquanto ela vai se arrumando para ir para o trabalho, eu preparo a mesa para ela e o café que ela tanto gosta. Para mim isso não tinha importância, para mim o café não tinha valor algum, mas por causa da minha esposa, passou a ter valor, isso passou a ser importante para mim. Outra coisa que aprendi com a Amanda, aliás, tenho aprendido muitas coisas por sinal, é a gostar de jiló. Irmãos, mas jiló era um negócio muito esquisito, porque você botava aquele negócio na boca e amargo, era um negócio estranho. Falava, meu Deus, como que essa mineira gosta de jiló? E ela falava, amor, você vai ter que aprender a comer jiló comigo. Irmãos, por incrível que pareça, eu aprendi a comer jiló. E hoje quando eu vou no supermercado, a Amanda não tem que me falar para comprar jiló, porque eu mesmo já compro por mim mesmo. E hoje nós dois comemos juntos o tal do jiló. Eu deixei de lado uma coisa que para mim não tinha importância, e passou a ter importância por causa da minha esposa, a quem eu amo. O que Jesus está ensinando para nós, quando Ele diz que nós devemos negar a nós mesmos, é exatamente isso, irmãos. Por amor a Jesus, nós temos que deixar práticas e gostos que muitas vezes temos, por amor a Ele. E quando Jesus é o centro da nossa vida, quando Ele é a pessoa mais importante da história da nossa vida, nós somos capazes de deixar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Cristo, que é infinitamente melhor e maior. Então, o que Jesus nos ensina como primeira prerrogativa para sermos discípulos de Jesus, é que nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, a matar a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso eu, para fazermos a vontade, o desejo e o querer de Deus. Assim, irmãos, o primeiro pré-requisito que Jesus nos aponta para sermos discípulos seus, é que nós devemos negar a nós mesmos.
Mas há um segundo pré-requisito que Jesus aponta para nós, pelo qual devemos observar. E Jesus coloca agora que para sermos discípulos dele, é preciso, em segundo lugar, tomar a sua cruz. Ele continua dizendo ainda no versículo 34: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. A figura que Jesus usa para exemplificar o que é você ser um seguidor de Jesus, é uma cruz. E uma cruz no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, era uma figura pesada e significativa. Porque a cruz naquele contexto de Jesus do primeiro século, ela representava não somente sofrimento, dor e agonia, mas a cruz também significava e simbolizava vergonha. Porque quando uma pessoa era condenada em morte de cruz, aquela pessoa não somente sofria amargamente sendo pendurada em um madeiro e sendo crucificada, mas em uma cruz a pessoa também perdia toda a sua dignidade e honra como pessoa. Uma pessoa que era morta na cruz nos tempos de Jesus, era vista como uma vergonha pública, ou como um espetáculo público, onde toda a cidade, todas as pessoas paravam para ver o que estava acontecendo e quem estava sendo crucificado. Então, quando Jesus diz aqui, que para ser o seu discípulo é necessário tomar a sua cruz, Jesus está querendo dizer que se você de fato quer ser um discípulo de Jesus, se você quer caminhar com Cristo verdadeiramente e fielmente, você precisa estar disposto a sofrer dor, vergonha, rejeição e perseguição, para ser um discípulo verdadeiro de Jesus. O próprio Jesus diz, no versículo 31, que como Filho de Deus, ele haveria de ser envergonhado morrendo uma morte de cruz. Jesus sofreria a morte de cruz e ele seria envergonhado diante de todos os judeus, diante de todos os soldados romanos e diante de toda a multidão que estivera ali. Mas Jesus estava dizendo que esse era o plano de Deus para ele. Para cumprir a vontade do Pai era necessário que ele enfrentasse a morte. E essa morte era uma morte vergonhosa, porque era uma morte de cruz, onde a dignidade de Jesus como homem seria crucificada juntamente com ele naquele madeiro. Portanto, meus irmãos, tomar a cruz é concordar com o sofrimento e o custo que se tem para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Se nós almejamos, se nós queremos de fato ter uma caminhada com Cristo, nós precisamos estar cientes desta realidade, de que ser discípulo de Cristo muitas vezes não sinaliza ou não simboliza honra e glória nesse mundo, mas simboliza ser envergonhado e passar pelo sofrimento. Trazendo para os nossos dias o que é tomar a cruz, nós poderíamos dizer que tomar a cruz implica em ser mal visto pela sociedade, é esperar que os outros não o amem por causa da sua fé em Jesus, é saber que em determinados momentos seremos considerados como retrógrados, é ter a consciência que muitas vezes seremos julgados como alienados, porque temos pensamentos antigos e ultrapassados. Ser discípulo de Cristo e tomar a sua cruz nos dias de hoje, é ser tido como uma pessoa intolerante, impopular e indiferente para a sociedade pós-moderna. Mas veja, irmãos, no contexto de Jesus do século I,
quando ele diz sobre tomar a sua cruz. Naquele tempo, tomar a sua cruz era literalmente você passar pela morte física. Quando nós estudamos e lemos os livros que narram a história da igreja nos primeiros séculos, nós constatamos que no primeiro século, segundo século e também terceiro século, os cristãos daquele tempo sofriam grandes perseguições pelo Império Romano, que dominava naquele contexto. Muitos cristãos naquela época, dos tempos de Jesus e dos apóstolos, tinham seus bens confiscados. Aqueles que professavam a fé em Jesus, eram separados os pais dos filhos. Aqueles que eram cristãos naquele contexto, muitas vezes eram arremessados no Coliseu Romano, e ali no Coliseu Romano os cristãos viravam literalmente comida para os leões famintos, e tudo aquilo ali era visto como um espetáculo, onde todas as pessoas viam, aplaudiam e riam dos cristãos que eram mortos ali verdadeiramente por causa da sua fé. Os historiadores dizem que na época do imperador romano Nero, muitos cristãos foram amarrados em postes de madeira, e aqueles homens foram queimados vivos, e eles serviram como luminárias para a cidade de Roma, para iluminar a noite e a madrugada na cidade de Roma e suas ruas. E quando Jesus diz para aqueles discípulos tomar a sua cruz, é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando: vocês estão prontos para morrer e para entregar a sua vida em favor de mim, para ser um discípulo meu? Jesus está alertando aquela multidão e aqueles discípulos que estão em volta de si, que tomar a sua cruz é estar disposto a entregar a sua própria vida para ser um discípulo de Jesus. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, não se iludam pensando que as pessoas vão nos receber com honrarias. Não se iludam pensando que as pessoas vão nos receber bem, muitas vezes por causa da nossa fé. Jesus e o apóstolo Paulo nos diz que aqueles que professam a fé em Cristo Jesus serão perseguidos. É verdade que hoje a perseguição que como cristãos enfrentamos, ela é um pouco diferente da perseguição do passado, onde a perseguição naquele contexto e naquela época era uma perseguição física, que redundava na morte de pessoas. Hoje nós ainda continuamos sendo perseguidos, mas nós percebemos que hoje a perseguição dos cristãos é mais uma perseguição ideológica, onde a sociedade pós-moderna tenta desconstruir os nossos pensamentos, as nossas crenças e os nossos valores na palavra de Deus. E nós vemos que essa tem sido a luta da igreja no contexto do século 21. Por exemplo, nós vemos por aí pessoas dizendo que a idealização de uma família não é mais constituída por um homem e por uma mulher, mas uma família pode ser constituída por um homem com homem ou uma mulher com mulher. Outras coisas que andam dizendo por aí é que as nossas crianças já precisam ser ensinadas sobre a identidade de gênero. Às vezes nós ouvimos esses termos e esses nomes e a gente fica espantado, porque nós não temos nem noção do que é isso muitas vezes. Mas quando nos atentamos para isso que está sendo ensinado, nós vemos o quanto esses ensinamentos são perniciosos e maliciosos para contaminar a vida dos nossos filhos e das nossas crianças. Nós já vemos por aí ensinamentos dizendo que uma criança, sendo homem, pode se identificar com uma mulher, mesmo tendo um corpo de homem. Ou então, uma garota
pode se identificar como um homem mesmo tendo um corpo de uma mulher. E para muitos isso é normal. A identificação de gênero, ela deve ser feita pelo indivíduo em si, e não pela família, não pela sociedade, não pela palavra de Deus. É esse tipo de ensinamento que os nossos filhos muitas vezes ouvem por aí, nas rodas de colegas, nas escolas, e muitas vezes nós nem sabemos disso. Mas prestem atenção, irmãos, porque a nossa perseguição hoje, ela não é uma perseguição física de espada e lança como era no contexto do primeiro século. A perseguição que nós temos enfrentado e enfrentaremos é uma perseguição ideológica, onde as nossas crenças e os nossos valores tendem a ser desconstruídos pela sociedade. Mas cabe a nós pregarmos e vivermos a palavra de Deus e ensinarmos ela aos nossos filhos. Aqui em Marcos 8, a garantia que Jesus nos dá é de que aqueles que perdem a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho terão a certeza da vida eterna. Jesus diz: quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Meus irmãos, a nossa recompensa por sermos discípulos verdadeiros e fiéis de Jesus, ela não nos será dada aqui nessa terra. A nossa recompensa será dada no dia em que adentraremos a glória celestial que nos aguarda. Essa é a recompensa que o nosso Senhor nos garante, que aqueles que o seguirem e caminharem com Ele fielmente, terão a certeza da salvação eterna e da morada celestial garantidas. Portanto, esse é o segundo pré-requisito que Jesus coloca para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Jesus diz: se vocês querem ser meus discípulos, vocês estão prontos e preparados e dispostos para sofrerem, serem envergonhados e passarem por dores? Porque ser discípulo de Jesus significa tomar a sua cruz. Nós vimos que, em primeiro lugar, o indivíduo, para ser discípulo de Jesus, precisa negar a si mesmo. Nós vimos, em segundo lugar, que o indivíduo precisa ser capaz, para ser discípulo de Jesus, de tomar a sua cruz. Mas em terceiro e último lugar, Jesus vai nos dizer que para sermos discípulos dele, é preciso ser capaz de seguir a Jesus. No versículo 34 nós lemos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante ver a ordem dessas palavras que Jesus coloca. Nós vemos que uma palavra tem ligação com a outra, uma ação tem ligação com a outra. Nós estamos vendo aqui Jesus dizendo que, primeiro, para ser discípulo dele, é preciso negar a si mesmo. Esse é o ponto de partida. Depois Jesus diz: para você ser meu discípulo, você precisa pagar o preço para ser o meu discípulo, tomando a sua cruz e levando-a. E Jesus então vai concluir dizendo: olha, depois que vocês negarem a si mesmos, depois que vocês tomarem a sua cruz, então é que vocês vão me seguir. Então veja, para ter uma caminhada com Cristo, primeiro nós precisamos negar a nós mesmos, depois precisamos tomar a nossa cruz, e a partir de então nós vemos Jesus dizendo: a partir de então, agora sim, me sigam. Mas antes, neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e venham após mim. Irmãos, o que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus diz respeito a obedecer os seus mandamentos e a viver como ele viveu.
Seguir Jesus é deixar sua vida ser controlada e dirigida por Ele, é ter como padrão de vida e de conduta a pessoa de Jesus, é ser influenciado por Cristo na maneira de agir, pensar e falar. Então, ser um seguidor de Jesus nada mais é do que ser uma cópia de Jesus. Caminhar com Cristo é seguir os seus passos e viver como Ele viveu. Então, se ser um discípulo de Jesus é ser uma cópia de Jesus, isso implica em dizer que o caráter de Cristo precisa ser forjado e aperfeiçoado em nós. As pessoas precisam ver em nós as marcas de Cristo Jesus. E para falar sobre sermos seguidores de Jesus, ou sermos uma cópia de Jesus, eu quero tentar trazer uma ilustração prática que mostre o que é nós sermos um discípulo ou um seguidor de Jesus. Deixa eu voltar à minha fase da infância / adolescência. Quando eu era adolescente, morando em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, todo final de semana eu e os meus pais e o meu irmão tínhamos o costume de irmos para o nosso sítio. Meu pai tem um sítio lá no município de Cacilândia, então todo final de semana nós íamos para o sítio e nós ficávamos lá, o sábado e o domingo, e nós voltávamos à tarde para participar no culto à noite ali na igreja. Eu me lembro que quando nós íamos para o sítio, nos domingos, o meu pai acordava bem cedinho, e ele tinha o costume de tirar leite das vacas que a gente tinha ali. E abrindo um parênteses bem rápido aqui, para aqueles que já estão um pouco mais ambientados com essa vida de roça, vão saber que para você tirar leite de uma vaca, você precisa, na tarde do dia anterior, apartar a vaca do bezerro. O que é apartar a vaca do bezerro? É você separar a mãe da filha, ou então a filha da mãe, a bezerra da vaca, para que no dia seguinte, então, você consiga tirar o bendito leite da vaca. Fecha parênteses. Todos os domingos de manhã eu via o meu pai tirando o leite da vaca. Irmãos, eu ficava impressionado, porque assim, você olhando, parece ser muito fácil. Você olha assim e você fala, isso daí é facinho. Você só vai apertar assim e pronto, está tudo certo. Eu vi a habilidade, a velocidade do meu pai tirando leite, eu falava, eu quero fazer igual. E aí eu comecei a falar, pai, eu também quero tirar leite, quero fazer igual o senhor. E ele falou, tá bom meu filho, eu vou te ensinar. E meu pai começou a me ensinar então essa arte, a arte de tirar leite de vaca. Irmãos, como vocês devem imaginar, no começo não deu muito certo, obviamente. Não saía nada. Eu falava, mas não é possível. Meu pai aperta, eu também aperto igualzinho a ele e não sai nada. E meu pai falava, calma Mateus, com paciência, não é força, é jeito. Não é força, é jeito. Eu falava, tá bom pai, vou tentar de novo. Irmãos, eu continuei nessa labuta aí de aprender essa arte de tirar leite. Confesso para vocês que eu aprendi, mas eu não tinha a habilidade e a velocidade que o meu pai tinha. Eu ficava vendo o meu pai sentado naquele banquinho de quem tira leite, sabe como é que é um banquinho bem pequenininho, e ele lá com as duas mãos, tranquilo, e eu ficava fascinado vendo o meu pai tirar leite. Eu falava, um dia eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ter essa mesma habilidade que ele, quero ser igualzinho ao meu pai. Mas o que eu aprendi com essa história? O que eu aprendi
é que o meu pai tinha uma habilidade fantástica e que eu não herdei essa habilidade. Mas eu sempre estava ali me esforçando e tentando para ter a mesma habilidade que ele tinha. O meu pai, para mim, ele era o meu mestre. E naquele momento eu era um discípulo dele, eu era um aprendiz. E a ideia ali era que eu estava tentando imitar o meu pai. Por mais que eu não conseguia ter a mesma habilidade e a mesma velocidade para encher um balde de 10 litros em 10 minutos, mesmo assim eu tentava. Eu não conseguia, igual o meu pai, mas eu estava ali e eu tentava. Moral da história: irmãos, ser discípulo de Jesus é nós imitarmos as pegadas de Jesus. Obviamente que nós não seremos como Jesus, porque Jesus foi perfeito, Ele foi santo em sua plenitude, mas as pessoas que nos olham precisam ver em nós que nós ao menos estamos nos esforçando, estamos trabalhando ao máximo para ser uma cópia perfeita de Jesus. As pessoas precisam ver em nós o caráter de Cristo sendo forjado em nossa vida. Seguir a Jesus é exatamente isso, é nós caminharmos por onde Jesus caminhou. Nós não conseguiremos ser como Ele, mas nós tentaremos, nós buscaremos ser santos e perfeitos como Jesus foi. Portanto, ser um discípulo de Jesus é seguir a Jesus, é tê-lo como nosso mestre e como nosso maior referencial de vida. Meu irmão, minha irmã, que nós sejamos conhecidos pelas pessoas lá fora como fiéis e verdadeiros discípulos de Cristo. Que nossa maior referência de vida não sejam as pessoas que nós seguimos no Instagram. Que as maiores referências da nossa vida, ou que a maior referência da nossa vida, não seja os YouTubers que nós acompanhamos. Que a maior referência da nossa vida não sejam os teólogos que nós tanto admiramos e gostamos de ler. Que a maior referência da nossa vida não sejam aqueles simpatizantes de plantão que nós gostamos de twittar nas nossas redes sociais. Que a nossa maior referência de vida, que o nosso principal modelo de vida seja Cristo, e tão somente Ele. Que Jesus seja o nosso modelo de como pensar, falar e agir, e que Ele seja o nosso maior influenciador nessa era digital em que estamos vivendo. Que nada tome o lugar de Cristo Jesus da nossa vida. Portanto, irmãos, nós vimos aqui na noite de hoje que para ser discípulo de Jesus, ele exige 3 pré-requisitos. Primeiro, o discípulo de Jesus precisa negar a si mesmo. Segundo, para ser discípulo de Jesus é preciso tomar a sua cruz. E em terceiro, para ser discípulo de Jesus é necessário seguir a Jesus. E à luz de tudo isso que vimos e ouvimos, eu quero concluir com as seguintes aplicações. Primeiro, nós devemos saber que há um custo para ser discípulo de Jesus. O custo exigido é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Irmãos, nós estamos mesmo dispostos a cumprir esses pré-requisitos que o próprio Jesus exige de nós?
Se nós queremos ser discípulos verdadeiros e fiéis de Jesus, é necessário, é importante que nós neguemos a nós mesmos, é importante que nós tomemos a nossa cruz, e é importante que nós sigamos a Jesus. Diante dessa realidade, nós devemos entender que o fato de termos sido chamados para ser seguidores de Cristo é um grande privilégio, e diante de tamanha honra, nosso sentimento deve ser de gratidão pela oportunidade que temos de caminhar com Cristo. Irmãos, eu e você somos privilegiados, porque fomos chamados para ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos escolhidos na eternidade para andarmos aqui nessa vida e nesse mundo com Cristo. E esse privilégio ele é dado a poucos. Esse privilégio não é dado a todos, mas é dado somente àqueles a quem Jesus escolheu na eternidade, pela vontade de Deus. Portanto, se você entende hoje que você foi agraciado com a bênção de ser um discípulo de Jesus Cristo, se alegre por isso, porque a garantia de ser um discípulo de Cristo é a garantia de que o que nos aguarda é a recompensa final de uma morada que Ele tem preparado para aqueles que são seus. E diante disso, nós devemos então entender que a caminhada do discípulo com Cristo começa aqui e se estende por toda a eternidade, mas que a partir daqui apresentemos evidências de que de fato somos seus discípulos. Meus irmãos, essa é uma caminhada que começa aqui, no plano terrestre, mas é uma caminhada que perdurará por toda a eternidade, por toda a nossa vida. Ser discípulo de Cristo é ser discípulo hoje, amanhã e depois de amanhã. Portanto, que Deus nos ajude para que de fato nós vivamos como verdadeiros discípulos dele, dando evidências de que nós somos alcançados pela graça de Deus, dando evidências de que o Evangelho já nos alcançou, e dando evidências de que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e fomos chamados para viver para o seu louvor, para a sua glória e para a expansão do seu reino nessa terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos ajude, para que nós, como Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, sejamos de fato e de verdade discípulos de Jesus Cristo, aquele que é o Senhor da nossa vida. Amém? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos desafia, nos encoraja e nos desperta, Deus, a ter uma vida de intimidade com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo chamou e continua chamando homens e mulheres para caminharem com Ele. Jesus chama homens e mulheres que vivam uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, uma vida de comprometimento com o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a de fato termos uma vida de intimidade, de relacionamento profundo e intenso com o Senhor. Nos ajude, Deus, a desfrutar da bênção que é ter o Senhor como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que nós aproveitemos da delícia que é estar em comunhão contigo. Que nós desfrutemos da alegria
que é caminhar com o Senhor, na expectativa de que mesmo que a caminhada com o Senhor seja árdua, ela traz uma recompensa no final, que é a glória celestial. Ó Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, porque aqui se reúne os discípulos e as discípulas do Senhor, que desejam viver para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.